Galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, Professor Toim, dá aquele joinha, clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Beleza, pessoal? A aula de hoje é sobre o material apostilado da quinta semana do segundo ano do ensino médio, que foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação, lá na plataforma Aprendizagem Conectada. Então, pessoal, a gente vai fazer uma análise desse material, tá, pessoal? Ele traz, logo aqui no início, a matemática e a vacina contra o coronavírus, sempre uma bem introdutório, sobre os estudos da vacina, que é chamado de sequenciamento de genoma, tá? E aí o que acontece, pessoal? Ele vem trazendo aqui vários textos explicando, você tem que ter uma boa noção do que é DNA, RNA, tá, pessoal? Envolvendo bastante conteúdo da biologia, tá? E aí, a importância do sequenciamento. Esse sequenciamento aqui que é mais importante para a gente aqui, tá? Nessa aula de hoje. Como funciona esse sequenciamento, tá, pessoal? Bom, ele traz aqui, as combinações, tá? Das letras da adenina, timina, citosina e guanina, tá? As combinações da letra. Então ele traz algumas palavras sobre combinações, arranjos, tá? Olha aqui o diagrama da árvore. Aqui ele está falando das possibilidades, tá? Quantos são possíveis? Combinações, permutação, possibilidade, tá? Então, tudo isso é uma introdução, pessoal, que esse material está trazendo de um conteúdo, tá? Que se chama análise combinatória, anagrama. Então, para a gente entender realmente como funciona, como que se faz anagramas, tá? Como se calcula anagramas, a gente tem que ter um conceito básico, um estudo básico aí, tá? De análise combinatória, logo ali que se diz princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação. Então, sem esses conceitos básicos, a gente ainda não vai assim, realmente compreender como se calcula combinações, tá? E anagramas. Então, a aula de hoje tem a parte introdutória que esse material está trazendo para a gente realmente aprender o que é análise combinatória. Vamos que interessa, chega de enrolação. Vamos lá, análise combinatória. Primeiro passo importantíssimo é o quê? Saber como funciona o princípio fundamental da contagem. Quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal forma que as possibilidades da primeira etapa é M e as possibilidades da segunda etapa é N, consideramos então que o número total de possibilidades do evento ocorrer é dado pelo produto, M vezes M. Produto é o resultado da multiplicação. Então, aqui, professor, não entendi, esse formalismo matemático aí que está dizendo. É o seguinte, pessoal. Vamos supor, eu tenho 3 camisas diferentes. Vermelha, amarela e azul. Certo? 3. E eu tenho 2 calças diferentes. Aí, de quantas formas eu consigo, vestir uma camisa e uma calça? Combinar, uma camisa e uma calça. De quantas formas possíveis? Tá vendo que na camisa é um evento que possui quantas? 3. E a calça possui quantas? 2 possibilidades. E o que a gente vai fazer? Multiplicar essas possibilidades. Você vai chegar no número de possibilidades, de combinações, que você vai usar uma calça e uma camisa. Beleza, pessoal? Para isso, nós vamos estar fazendo o que, pessoal? Exemplos, tá? Vamos pegar um primeiro exemplo ali, ó. Ao lançar uma moeda e um dado, temos duas, as seguintes possibilidades. Quando você joga uma moeda, quais são as possibilidades? Dela cair cara ou coroa, tá vendo? 2 possibilidades. 2. E o dado? Tem 6 faces. Você jogou ele,
quais são as possibilidades, né? Tem 6 possibilidades. Tá vendo? Um evento tem 2 e o outro evento tem 6. Para isso, o que nós vamos fazer para entender como funciona essas combinações? Usar o diagrama da árvore. Vamos lá? A moeda tem a possibilidade de cair cara ou coroa, 2 possibilidades. Agora, para cada possibilidade da moeda, eu vou ter 6 possibilidades do dado. Por quê? Pode ocorrer de cair cara e a face do dado, né? Número 1, face 2, face 3, 4, 5, 6. E cair depois coroa, número 1. Tá vendo? Agora, ligando todas essas possibilidades, nós vamos obter cara e o número 1, cara e o número 2, número 3, número 4, número 5, coroa e número 1, coroa e número 2, coroa e número 3, coroa e número 4, 5 e assim sucessivamente. Olhando aqui, olha aqui, quantas combinações no total nós tivemos? 12. Lembra lá da definição? 2. E para cada uma dessas, né, eu vou ter quantas? 6. 2 vezes 6, 12. Bom, observando o ocorrido, vemos que a moeda tem 2 possibilidades e o dado tem 6 possibilidades. Ó, tá vendo? Moeda 2 possibilidades e o dado 6 possibilidades. O evento, né? Pelo princípio fundamental da contagem, olha que fácil, gente. Basta fazer o quê? Multiplicar 2 vezes 6, que é igual a quanto? 12. Fácil, né? Próximo. Princípio fundamental da contagem. Exemplo 2. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4 e 6? E de algarismo distinto. Quando ele pede somente para formar números, e depois quando ele pede distintos, tem 2 coisas diferentes, pessoal. Primeiro nós vamos ver quando ele pede apenas para escrever números, que não aparece ali distintos. Tá vendo? Ó, primeiro ponto de interrogação. Então eu vou resolver essa primeira, tá, questão aqui. Beleza? Como que a gente faz? Quando o número tem 3 algarismos, o que vai acontecer? Ele vai ter da unidade, dezena e centena. Então vamos lá? Ó, eu vou ter a casa da unidade, dezena e centena. Agora, eu vou formar números com esses algarismos aqui, ó. O 2, o 4 e o 6. Eu posso iniciar aqui na centena com o número 2, mas também eu posso iniciar a centena com o número 4. E também eu posso iniciar a centena com o número 6. Quantas possibilidades eu tenho para a centena, então? 3. Como ele falou que é apenas formar número, então aqui de novo eu posso colocar o 2, posso colocar o 4 e posso colocar o 6. Por exemplo, 222 não é o número de 3 algarismos? Eu estou repetindo o 2. Tá? Ele não falou que tem que ser distinto. Se fosse distinto, aí não poderia. A gente vai ver mais para frente. Então, quando ele fala, né, apenas para escrever números, nós vamos ter de novo 3 possibilidades. E para a unidade também, 3 possibilidades. Eu posso terminar o número aqui com 2, posso terminar o número que eu escrevi com 4 e posso terminar o número que eu escrevi com 6. Por exemplo, 246 é um número. 462 é outro número. 422, outro número. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Apenas multiplicar as possibilidades. Vamos obter 27 números. Agora a resolução aqui, pessoal, para os distintos é diferente. A gente não pode usar repetições de números. Por exemplo, quando você escreve, vamos lá, ó, unidade, dezena e centena. Se eu vou iniciar com o número 2, eu não posso usar o 2 aqui de novo. Tá, pessoal? 222. Apareceu 2 3 vezes. Ou se aparecer 2 vezes, não é distinto. Só pode aparecer apenas uma vez. Tá, pessoal? Então, se eu iniciei com 2,
eu não posso usar ele mais aqui para colocar na dezena ou colocar na unidade. Certo? Então vamos lá. Olhando para a centena, eu posso iniciar com 2? Posso. Posso iniciar com 4? Posso. Posso iniciar com 6? Também posso. Então, tem 3 possibilidades. Agora, se eu já usei 3 possibilidades, pessoal... Por exemplo, se eu já iniciei com 2, só me restou quantas possibilidades? 4. Então, ó, tem 3 possibilidades. Então, se eu já usei 3, eu já usei uma dessas 3 para começar aqui na centena, né? Aí escrever o número. Vai me restar quantas possibilidades? Então, se eu iniciei com 2, se eu coloquei 2 aqui, só vai me sobrar o 4 e o 6. 2 possibilidades para a dezena. Então, para a dezena... Ah, professor, mas se eu quisesse iniciar com 6, vai sobrar o 4 e o 2 para a dezena. Então, vai sobrar 2 possibilidades. E para a unidade, se você, né, iniciou com 4 e 6, vai sobrar só o 2 para a unidade. Só um exemplo, tá, pessoal? Então, para a centena, eu tenho as 3 possibilidades. Mas se eu já iniciei aqui com o número, vai me restar 2 possibilidades para a dezena e uma para a unidade. Basta multiplicar. 3 possibilidades para a centena, eu tenho 2 possibilidades para a dezena e uma possibilidade para a unidade. Multiplicando isso, vamos obter apenas 6 números distintos. Pessoal, tem que tomar cuidado. Quando ele pede apenas para escrever números, eu vou ter uma igualdade de possibilidade para cada casa, seja para unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, assim por diante. Quando ele fala distinto, eu tenho um total de possibilidade, mas aí para colocar em outra posição, vai diminuir uma possibilidade. Certo? Seria, por exemplo, numa sala de 20 alunos, eu vou escolher 2 alunos, um para ser presidente e outro para ser vice-presidente, ou líder e vice-líder. Se eu escolhi um aluno para e vice-presidente, eu só tenho 19 possibilidades de escolha. Se eu já escolhi um para ser presidente, para vice-presidente só vai me sobrar 9, porque o presidente não pode ocupar a mesma, né, a posição do vice-presidente. São cargos diferentes. Tá? É isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente vai fazer mais exercícios, vocês vão ficar bem esclarecidos aí em relação a isso. Exemplo 3. Jennifer irá participar da promoção de uma loja de roupas que está dando um vale de compras, né, de R$1.000. Ganhará o desafio o primeiro participante que conseguir fazer o maior número de combinações com o kit de roupa cedido pela loja. No kit temos 6 camisetas. Ó, um evento tem 6 camisetas, outro evento 4 e o outro evento quantos? 2 pares de sapatos. De quantas maneiras distintas eu não posso, tá? Usar a mesma camisa, né? Para mim depois fazer a demonstração de outra peça, beleza? Então vamos lá. De quantas maneiras distintas Jennifer pode, né, combinar todo o vestiário que ela possui? Então ela tem 6 camisetas, 4 saias e 2 sapatos. Vamos lá. Então eu tenho uma quantidade de possibilidade para camiseta. Eu tenho um total de possibilidades para saia e um total de possibilidades para sapato. Qual é o total de possibilidade de escolha que ela tem para a camiseta? 6 possibilidades. Para a saia, quantas possibilidades ela tem de escolha? 4. E para o sapato? 2. Basta multiplicar essas possibilidades. 6 vezes 4 vezes 2, que vai dar igual a 48. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48 combinações. Isso é o princípio fundamental da contagem. Só multiplicar as possibilidades que cada evento tem. Beleza? Exemplo 4. Um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos de carne. 4 tipos de carne, ó. Tá vendo? Então, esse 4 aqui já é a quantidade de possibilidade do primeiro evento, que podem ser servidos com 3 tipos, né, de acompanhamento. Então, tenho 3 tipos de acompanhamento. Outro evento. Então, eu tenho 4 opções de escolha de carne e 3 opções, né, de escolhas para acompanhamentos. Eu posso pegar boi?
arroz branco. Posso pegar o porco com a massa, porco com a salada, tá vendo? Eu vou combinar vários tipos de prato. Quantas maneiras diferentes, né? Eu posso escolher, né? Para formar aí um prato que tenha a carne e o acompanhamento. Quantas? Vamos lá? Nós temos para carne e para o acompanhamento. Para carne eu tenho quantas possibilidades? 4 possibilidades. E para o acompanhamento, 3. Basta fazer o que aqui, pessoal? Multiplicar. 4 vezes 3 igual a 12 combinações possíveis. Então, com essas 4, né, tipos de carnes e com esses 3 tipos, né, de acompanhamento, quantos pratos eu consigo fazer, né, distintos, né? Quantos pratos eu consigo, né, fazer que contenha uma carne e um acompanhamento? 12 pratos. O boi e o arroz branco, o boi e a massa, o boi e a salada, o porco e o arroz branco, o porco e a massa. Tá vendo? Fazendo um por um, você vai chegar em 12 combinações possíveis, diferentes. Próximo. Exemplo 5. Em uma sala de aula do segundo ano do ensino médio, com 25 alunos, 4 serão escolhidos para compor a comissão e assumir os cargos: presidente, vice-presidente, secretário e vice-secretário. Gente, a sala tem 25 alunos, tá? E eu vou escolher 4 alunos desses 25. De quantas maneiras distintas essa dupla não, tá, pessoal? Esse quádruplo, tá? Pode ser feito. Corrija aí, tá? Opa, apagar aqui. Poderá ser feito. Vamos lá. Resolução. Nós temos o cargo para presidente, para vice-presidente, secretário e vice-secretário. Gente, vamos começar pelo presidente. Tem 25 alunos na sala. Então eu vou escolher, vou fazer um sorteio lá. Quantas possibilidades de escolha eu tenho? 25, porque tem 25 alunos, eu tenho 25 possibilidades de escolha. Então, para presidente, eu tenho 25 possibilidades de escolha. Se eu já escolhi um para ser presidente, me restou quantos alunos para o cargo, né, de vice-presidente? Tinha 25. Se eu já escolhi um, me restou 24 só. Tá vendo? Tem que tomar esse cuidado. Desses 24, né, eu já escolhi um para ser vice-presidente. Agora me restou quanto alunos para ser secretário, né? 3. Ou 23. E para ser vice-secretário, 22. Entenderam? Para presidente, eu tinha 20 possibilidades de escolha. Se eu já escolhi um, me restou 24. Possibilidade de escolha para vice-presidente. Desses 24, eu já escolhi um para ser vice-presidente. Me restou 23. Certo? E assim sucessivamente. Basta fazer o que aqui, pessoal? Multiplicar as possibilidades. 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22, que nós vamos obter 303.600 maneiras diferentes de formar essa comissão. Tá? Então, se a gente fosse fazer, né, quantas combinações possíveis seria de formar essa comissão aí, né? Presidente, vice-presidente, secretário e vice-secretário. 303.600 maneiras diferentes. Claro que a gente vai esboçar todas as maneiras, só se for aí num programa muito sofisticado para a gente fazer isso, né? Pessoal, bora lá. Próximo, exemplo 6. O professor de matemática e a professora de química, né? E mais 4 estudantes vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os estudantes devem ficar entre os professores. Então, os estudantes devem ficar entre os professores. De quantos modos distintos os 6 podem posar para tirar a foto? Então, quantos... nesse caso aqui, quantas pessoas eu tenho? 6. Mas ele diz o seguinte. Nós temos 6 posições aqui de ocupação. Certo? Mas os professores têm que estar na extremidade. E os alunos, os alunos aqui, pessoal, têm que estar no meio. Beleza? Então, vamos supor essa primeira possibilidade. O professor de matemática vai estar aqui na esquerda. E a professora de química vai estar aqui na direita. Certo?
E agora, me restou para mim escolher os 4 excitantes. Então, para essa primeira posição que sobrou aqui agora, eu posso colocar o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto estudante aqui. Então, eu tenho 4 possibilidades, né, para essa posição. Se eu já escolhi uma, me restou quanto para essa posição? 3. Se eu já escolhi outra, me restou quantas possibilidades, né? E aqui me restou uma. Então, basta fazer o quê? As multiplicações da possibilidade. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 maneiras. Muito bem. Pessoal, mas tem uma coisinha. Aqui tem uma possibilidade de o professor de matemática estar na esquerda, né? E a professora de química, né, está na direita. Mas ele falou que ambos, né, tem que ser colocado. A professor pode estar, tem que ficar entre os professores. Mas eu não me disse que o matemático tem que ficar na esquerda, que a química tem que ficar na direita. Não. Eu tenho uma possibilidade de a matemática estar na esquerda e a química na direita, mas eu tenho outra possibilidade. Da química estar na esquerda e o professor de matemática está na direita. Certo? São combinações diferentes. A foto vai sair totalmente diferente, né? Aí, para essa primeira posição, eu vou ter 4 possibilidades de escolha. Se eu já escolhi um para cá, vai me restar somente 3 alunos para eu poder escolher e colocar aqui. Aqui vai me restar 2 e aqui vai me restar 1 aluno. Certo? Fazendo isso, nós vamos obter, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual também 24 maneiras. Então, eu tenho 24 maneiras com o professor de matemática aqui nesta extremidade esquerda. E eu tenho 24 maneiras também com a professora de química na esquerda e o matemático na direita. Agora basta fazer o que, pessoal? As combinações. Somar, né? As combinações. 24 mais 24 igual 48 maneiras. Então eu consigo tirar 48 fotos distintas, desde que os professores sejam os extremos e os alunos no meio. É isso que ele está dizendo. Tem que ter, né, um pouquinho aí de interpretação, cuidado na hora de resolver. Monta, faz os espaços certinho que você vai conseguir. Beleza, pessoal? Próximo. Exemplo 7. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos formar, né, ou podemos escrever, né, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Primeiro, uma senha que tem 4 algarismos, nós vamos ter a casa da unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Certo? Bom, ele está dizendo que tem que ser o quê? Diferentes. Isso é o mesmo que distintos. É sinônimos, ok? São sinônimos. Bom, eu vou escolher para a unidade de milhar quantas possibilidades? Dessas quantas aqui, pessoal? Quantas possibilidades eu tenho aqui? 10. Gente, mas eu posso iniciar com 0? Por exemplo, 0, 145. Não é 4 algarismos. São apenas, né, um número de 3 algarismos. 145. Tá? Digita aí na calculadora 0,128. Aquele 0 não tem importância nenhuma. Então, eu tenho que tomar um cuidado. Eu posso iniciar com 0 aqui. Aqui, não pode iniciar com 0, pessoal. Então, se eu não posso iniciar com 0, me restou quantas possibilidades? Se eu tinha 10, me restou quantas possibilidades? 9 para unidade de milhar. Posso colocar o 2, posso iniciar com 3, com 4, posso iniciar... Eu tenho 9 possibilidades de escolha para a unidade de milhar. Agora, para a centena. Agora o 0 pode, daqui para frente o 0 pode ocupar qualquer posição. Então, agora ele voltou para o conjunto de possibilidades. Então, eu já usei uma, me restou 8. Mas o 0 voltou, certo? Eu já usei uma dessas 9 possibilidades. Eu já usei uma. Me restou quanto aqui, pessoal? Me restou 8. Mas agora... Que 8 bonito, hein? Mas agora,
Se me restou 8 possibilidades, mas o zero pode voltar agora. O zero vai acrescentar essas 8 possibilidades. Então, 8 possibilidades. Voltando o zero para esse conjunto de possibilidades, nós vamos de novo ter 9. Agora sim, eu tenho 9. Agora eu já usei uma dessas 9 possibilidades. Me restou só 8. Que me restou só quanto depois? 7. Beleza, pessoal? Muito bem. Fazendo a multiplicação, né, pelo princípio fundamental da contagem, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7, nós vamos obter 4.536 senhas distintas. Eu consigo formar, tá, 4.536 senhas distintas. Agora, quais são, né? A gente vai ter que fazer lá no papel, beleza? Muito bem. Gente, lembrando que é distintas, tá? A gente não pode repetir o número, por exemplo, assim, 2.223. Ó, repetiu 2 3 vezes, não posso. Por isso que é distinto, tá bom? O que é fatorial, pessoal? Fatorial é fazer o seguinte. Nós vamos considerar um número natural maior que 1 e é fazer isso daqui, ó, fatorial. Lembra fator? Fator, lembra o quê? Multiplicação, tá? Você vai pegar esse número, multiplicar pelo... o número seguinte vai ser o anterior menos 1, o anterior menos 2, o anterior menos 3, até você chegar no 1. Tá, professor? N sempre é um número natural. Pode ser 10, 15, 20, 2, 3, não pode ser menos 2, não pode ser um número, por exemplo, 1/3. É sempre o quê? Um número natural. Professor, essa parte algébrica aqui, eu quase não entendi. Mas vamos entender agora no exercício o que significa esse n-1 e esse n-2. Lê-se n fatorial. Tá vendo esse ponto de exclamação aqui? Tá? N fatorial. Ou fatorial de n. Você pode chamar dos dois jeitos. Vamos lá, exemplo. Aqui nós temos 5 fatorial, 4 fatorial, 8 fatorial e 1 fatorial. E 0 fatorial. Como que eu faço para calcular esse 5 com esse pontinho de exclamação aqui? Basta fazer o seguinte. 5 fatorial, gente, é o mesmo que você fazer isso daqui, ó. Você vai pegar o número 5, multiplicar pelo 4, tá vendo? Diminuiu 1 do 5. Diminuiu 2 do 5. Diminuiu 3 do 5. Até chegar no 1. Você vai fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por isso que é n menos 1 menos 2, tá vendo? Tá diminuindo. Cada fator vai diminuindo 1. Certo? Tá, ó. Daqui para cá diminuiu 1, daqui para cá diminuiu 2, daqui para cá diminuiu 3, daqui para cá diminuiu 4. Chegou no 1, parou. Basta multiplicar isso, gente. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2, 120. 4 fatorial, mesma coisa. Então, vou ter que fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Chegou no 1, parou. Igual a quanto? 24. Professor, e 8 fatorial? Mesma coisa. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai ser igual a 40.320. Só fazer isso? Fácil. Moleza, né? E 1 fatorial, pessoal? 1 fatorial é 1. Tá? E 0 fatorial? Lembre-se, fatorial de 0 sempre será 1. Tá? Por definição, sempre vai ser 1. Beleza? Nunca esqueça disso. 0 fatorial é 0? Não. A gente vai sempre colocar 1. Muito bem. Fácil, né, pessoal? Fazer fatorial, né? O que é permutação simples? É fatorial. Gente, permutação simples é fatorial. Vamos lá. Permutação, pessoal, a grosso modo, é você fazer o quê? Trocar de lugar, tá? Fazer a troca de lugar entre os dois objetos. Tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Trocando de lugar. É aqui que entra o tal do anagramas. Beleza? Ah, professor, essa fórmula aqui, ó. Permutação de n. Tá vendo n fatorial? É só decompor até chegar... decompor os fatores, né? E até o número 1. Tá? Em que n é o total de elementos. Vamos lá. Ó. Calcule o número de permutações da letra da palavra amor. Tá vendo que eu vou trocar o A pelo M? Quantas palavras, né?
eu consigo formar se vai ter sentido ou não vai ter com a palavra amor. Amor. Eu posso escrever Roma, AOMR, não vai ter sentido nenhum. Mas isso é a permutação. É você trocar, tá? Entre dois ou mais elementos, tá? De lugares. Eu posso trocar. Então, o que nós vamos fazer? Resolução 1. Quantos números, né? Quantas letras temos aqui? Ou total de elementos, como preferirem. A o número 1, 2, 3, 4 letras. Então, N é 4 elementos. Total de 4 elementos. O que você vai fazer? Nem precisa, gente, usar essa forma. Eu estou explicando a forma, depois vocês vão ver que é bem mais fácil, né, fazer pelo princípio fundamental da contagem. Você vai colocar permutação de 4 elementos é igual 4 fatorial. Gente, então o que é 4 fatorial? É você fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A permutação de 4 elementos é quanto? 24 anagramas. Então, quantos anagramas? Isso aqui é anagrama, gente, tá? Trocando as letras aqui de posições, quantas palavras distintas, né, eu consigo formar com a palavra amor? 24 palavras distintas, sem sentido, mas a gente chama de anagramas, não de palavras, beleza? A resolução 2. Gente, a palavra amor tem 4 elementos, ó. Aqui tá as posições, primeira, segunda, terceira e a quarta posição, certo? Para iniciar aqui, quantas possibilidades eu posso, nessa primeira posição eu tenho aqui para escolher? Eu posso iniciar com A, com M, com O e com R. Então eu tenho 4 possibilidades de escolha para essa primeira posição. Eu já usei uma letra, eu não posso usar ela de novo, tá? Quantos me restou para a segunda posição? 3 letras. Quantas possibilidades me restou nessa terceira, né? 2. Quantas possibilidades me restou para esta posição? 1. Tá vendo? Pelo princípio fundamental da contagem, basta fazer o que aqui? A multiplicação. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24 anagramas. Tá? Então, é só organizar as possibilidades e multiplicá-las. Tá? Pelo princípio fundamental da contagem, gente, resolve-se muitos probleminhas de combinatória. Tá? Análise combinatória. Ah, professor, a fórmula eu não consigo usar. Mas se você souber usar isso daqui, resolve muito problema de combinatória. Só aqueles problemas muito complicados que daí a gente usa umas certas formas, mas não há necessidade em alguns probleminhas. Beleza? Vamos lá. O que é anagrama? Acabei de dizer ali, né? Ó, em matemática, mais precisamente, os conteúdos de análise combinatória, permutações entre as letras de uma palavra, entre os números de uma sequência, entre os elementos de um conjunto e assim por diante, são chamadas de anagrama. Então, quando você faz a permutação ou a famosa troca de letras, o que é isso? Anagramas, tá? Então, quando se envolve letras para fazer, né, permutações, é anagramas. Permutar, trocar de posições entre dois ou mais objetos, elementos. Muito bem, tá? Vamos lá, anagramas. Cálculo de anagramas sem repetições. O que é isso? A palavra pato. Tá vendo que eu tenho uma única letra P, uma única letra A, uma única letra T e uma única letra O. Certo? Então, aqui não tem letras se repetindo. Tem casos que a gente vai encontrar letras repetidas, né? Letra A, letra B, aparecendo várias vezes na palavra. Então, o que é escrever anagramas? É de quantas palavras possíveis eu consigo escrever ali, pessoal, com a palavra pato. Eu posso escrever topa, paote, né? Tem quantas? Nossa, um monte, né? Vamos lá. Seja N a quantidade de letras, nós temos aqui 4 letras, né? Pato tem 4 letras. Vamos lá para a resolução 1. N, 4 letras. Pela permutação, fazendo pela fórmula da permutação. Quando é anagrama, sempre é permutação, pessoal. Pela fórmula da permutação, nós vamos fazer a permutação do número 4, que é igual a 4 fatorial. Nós já fizemos isso, né? Permutação de 4 elementos é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 4 elementos é igual a 24 anagramas. É o mesmo do anterior. Ok? Fazendo pelo princípio fundamental da contagem. Eu tenho 4 posições que as letras vão estar compostas aqui. Para essa primeira posição, quantas possibilidades de escolha? Eu tenho 4. Certo?
Para a próxima posição, eu já usei uma, então me restou 3. Para a próxima, eu já usei 2, então me restou 2. E assim, sucessivamente. Eu vou usando, então as possibilidades vão diminuindo. Fazendo pelo princípio fundamental da contagem, é o mesmo que fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Está aqui, ó, já feito, igual a 24 anagramas. Beleza, pessoal? Então, não é difícil, bem fácil, tá? É só multiplicar as possibilidades. Ah, professor, essas fórmulas aqui eu não estou conseguindo. Beleza, pode fazer de outra forma, tá? Pode fazer pelo princípio fundamental da contagem. Cálculo, mais um. Quantos anagramas existem na palavra direito? Tem alguma letra aqui repetindo, pessoal? Não, né? Beleza. Direito tem quantas letras, pessoal? 6 letras. Então, vamos lá. N igual a 6. Então, eu vou fazer a permutação, ó, permutação de 6 elementos, que é o mesmo que eu fazer 6 fatorial. E o que é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo isso, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, multiplicando tudo isso, nós vamos obter 720. Ok, pessoal? Pode ir multiplicando tudo de uma vez só. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. E vezes 2, 720 anagramas. Pelo princípio fundamental da contagem, ó, direito tem 6 posições, né? 6 letras. Primeira posição, segunda posição, terceira, quarta, quinta e a sexta. Quantas possibilidades eu tenho para essa primeira posição? 6. Para essa segunda, eu já escolhi uma, né? Aqui eu tenho 6 possibilidades de escolha, mas se eu já escolhi uma aqui, me restou só quanto aqui? 5. Me restou só quanto aqui? 4. E assim até chegar no número 1. Pelo princípio fundamental da contagem, vou fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, multiplicar todas as possibilidades. Nós vamos obter 720 anagramas. Tá vendo que eu estou mostrando, pessoal? 2 métodos de resolução, com a fórmula da permutação e pelo princípio fundamental da contagem. Ah, eu prefiro mais pelo princípio fundamental da contagem, que eu consigo imaginando as possibilidades. Gente, perfeito, tá certo, tá correto e é assim mesmo. Tá? Usar o princípio fundamental da contagem, ele é muito mais assim satisfatório porque faz você pensar no problema, faz você imaginar as possibilidades. E não ficar com aquele mérito simples de ficar decorando fórmulas e substituindo. O objetivo é entender o problema. Beleza, pessoal? Vamos lá, permutação agora com repetição. Tá? Nossa, professor, olha o tamanho dessa fórmula aqui, meu Deus, né? O que é esse N, pessoal? N é o total de elementos, tá? Que a palavra vai conter. E esse alfa, beta, gama, são a quantidade, né, de letras diferentes, né, que estão se repetindo, tá? Então, nós vamos para o probleminha. Olha aqui, exemplo 12. Quantos anagramas existem na palavra abacaxi? Olha aqui, uma letra A, 2 letra A, 3 letra A. Está repetindo, tá? Quantas letras nós temos, né, na palavra abacaxi? Tá? Abacaxi. Nós temos 3, 6, né, 7 letras, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho 7 posições. Vamos colocar a palavra abacaxi nessas 7, né, posições aqui. Pessoal, olha que interessante. Se eu fazer a troca, permutação e anagramas, né, não é fazer a troca? Se eu trocar esse A com esse A, a palavra continuou escrita correta, abacaxi. Uai, eu tenho uma possibilidade, eu fiz a outra possibilidade, a palavra continuou com o mesmo sentido. Então a gente não pode ir contabilizando essas possibilidades, tá, pessoal? Porque só tem que contar as possibilidades que são uma diferente da outra. Abacaxi é uma palavra. E se eu trocar ela de novo com essa outra letra, ó, vai ficar a mesma palavra. Ou vice-versa, gente. Ficam com o mesmo sentido. Não pode. A palavra tem que mudar de sentido. Tem que escrever essas palavras, né, com sentidos, sei lá se vai ter lógica ou não, mas sentidos diferentes, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos lá, resolução. N sempre é o total de elementos, 6 letras. E nesse caso aqui, só apareceu a letra A, que repete, né, 3 vezes. Então, nesse caso, o alfa vai ser 3 letras A. Então, a gente vai chamar o alfa de 3 letras A.
Muito bem. Aqui a fórmula da permutação com repetição. Pessoal, aqui é o seguinte. Esse N é o total de possibilidades, alfa, beta e lambda. Agora só apareceu uma letra A que repete. Então, por isso que só é o alfa. Tá? Então, nós vamos fazer. Ó, é uma permutação de 7 elementos, tá? Mas que estão, né? Que possui 3 letras repetidas nesses 7 elementos. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos abrir o 7 fatorial, tá? E dividir pelo 3 fatorial, igual a fórmula está fazendo aqui. A gente pega o total de possibilidades que dá para fazer com quantos anagramas são possíveis, né, com a palavra abacaxis, e dividir pelo total de possibilidades, né, que vão se repetir. Tá bom? Então, vamos abrir o 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Por que o professor parou ali no 3, professor? Fatorial. Tá? Por que o professor não foi até 1? Por quê, pessoal? Na hora que eu fizer a divisão, ó, eu abro o 7 até chegar no maior que tiver aqui embaixo. O maior aqui embaixo é o 3. Por quê? Porque daí eu posso fazer o que aqui, pessoal? Cortar. Tá? Não precisa ficar... Tem gente que abre até o final e abre o 3 ali até o final, multiplica em cima, multiplica embaixo, depois faz uma divisão, um cálculo imenso. Não há necessidade, pessoal. Vamos simplificar as coisas, tá bom? Abre o maior, abre o de cima até chegar no maior aqui embaixo, beleza? Fazendo isso, nós vamos obter o seguinte. A permutação será apenas agora o que restou. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Que é igual a 840 anagramas. Então, eu só consigo escrever, né, 850 palavras diferentes que têm ou não sentidos com a palavra abacaxi. Pessoal, bora lá para o exemplo 13. Quantos anagramas existem na palavra paralelepípedo? Então, a palavra paralelepípedo tem quantas letras? 14. Então, vamos chamar N é a quantidade de letras. Eu estou ressaltando isso aí bastante, tá, pessoal? Quantidade de letras. Vamos ser N a quantidade de letras, 14 letras. Alfa, a quantidade, né, de letra P que repetiu, 3. O beta é a quantidade de letra A que repetiu, 2 letras A, apareceu ali, né? E gama vai ser a quantidade de letras L que apareceu. E lambda vai ser a quantidade de letra E que apareceu na palavra paralelepípedo. Pela fórmula, tá, da permutação com repetição, no lugar do N a gente vai colocar 14. No lugar do alfa, 3. No lugar do beta, 2. No lugar do gama, 2. E no lugar do lambda, 3. Tá? Vamos lá? Então, ó, aqui em cima estão as repetições e embaixo é o total de letras. Vamos lá? Então, vai ficar assim, ó, em cima, 14 fatorial sobre 3 fatorial, que é da letra P, 2 fatorial, que é da letra A, 2 fatorial de novo, que é da letra L, e 3 fatorial, que é da letra E. Pessoal, então a gente vai abrir o 14 até chegar no 3. Vamos lá? Nesse 3 fatorial. Dividido. Tá vendo? Ó, esse 3 aqui, eu vou cortar com esse 3 aqui. Tá? 3 fatorial com 3 fatorial, corta. Professor, e com o restante, você vai ter que abrir ele, ó. Já abri aqui, ó. 2 fatorial, de novo 2 fatorial e depois abrir o 3 fatorial. Não vai querer cortar os dois 3 de uma vez que vai dar errado, pessoal. É um só. Esse 3 fatorial cortou com esse 3 fatorial. Pessoal, o que eu gosto de fazer aqui embaixo, que dá para simplificar muitas coisas. Ó, vamos multiplicar, ó. 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 1, 2. Gente, daqui até aqui, dá quanto? 4. Então, esse 4 corta com esse 4. E o restante aqui, pessoal, vai dar quanto? 6. Corta com esse 6. Agora, a gente só vai multiplicar, gente, o que sobrou lá em cima. 14 vezes 3, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Tá vendo? Ó, o 6 não, porque já foi simplificado. E é só o 5. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter 605.404.000
1.800 palavras, né? Anagramas, melhor dizendo, né? Diferente. Ok? Então a gente consegue formar com a palavra paralelepípedo 605.404.800 palavras distintas, com sentido ou sem sentido. O importante é trocar as letrinhas de posições e quantas palavras a gente consegue formar. Ok? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Tudo de bom para você nessa semana aí. Bons estudos, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Você que é especialmente meu aluno, já vai estar disponível lá as atividades para vocês estarem resolvendo. Pessoal, tchau, tchau. Forte abraço. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.